Olá, meus amigos, tudo bem? Olha nós aqui para o nosso estudo. Nós já estamos no 9º estudo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é assim bastante curioso e com muitas interrogações, que é sobre a morte e o estado de uma pessoa morta. Nós precisamos entender isso. Por isso, precisamos entender o milagre da vida. E o milagre da vida foi Deus quando criou o ser humano. De que forma que isso aconteceu? Foi o pó da terra, que é a matéria. Deus pegou isso, fez um boneco, soprou nas narinas dele o fôlego de vida e este passou a ser uma alma vivente. Então, é o pó da terra, mais o fôlego de vida, o poder de Deus, uma alma vivente. Para a gente entender, analisa só, se você pegar uma lâmpada e colocar ela na energia, ela vai dar o quê? Luz. Então, lâmpada mais energia igual a luz. Pó da terra, que é a matéria, mais o fôlego de vida de Deus, o poder de Deus, é igual a alma vivente, eu e você. Então, passamos disso, entendendo isso, como que é o estado dos mortos. A gente precisa saber disso, porque há uma grande controvérsia de pessoas que pregam uma coisa e outros pregam outras. Vou passar alguns textos bíblicos e eles vão explicar para você, a Bíblia falando para você, não eu, ok? É a Bíblia. Vamos lá. João, no capítulo 11, de 11 a 14, diz que a morte é como se fosse um sono. Se a morte é como um sono, então nós entendemos que nós não sabemos o que está acontecendo. Porque você sabe o que está acontecendo quando você está dormindo? Não, a gente não sabe. Eclesiastes tem várias citações com respeito à morte. Primeira delas ele fala que é o pó, que nós era o pó vai voltar a ser pó e o fôlego de vida vai voltar para Deus, que é o Espírito. Isso que a gente entende, é o que Eclesiastes diz. Também Eclesiastes 9, no verso 6, diz que não tem sentimento. Uma pessoa morta, o morto, não tem sentimento. Ele não pensa, ele não age, ele não fala, ele não grita, ele não anda, ele não tem nenhum tipo de sentimento. Entendemos isso aqui? Vamos para o próximo. Eclesiastes 9, verso 10 diz que eles não realizam obra alguma. Então, quer dizer, não fazem nada. No livro de Salmos, capítulo 117, 115, o verso 17, diz que eles não louvam. Também não louvam a Deus. E Eclesiastes 9, o verso 5 e 6 diz que eles estão num estado de inconsciência. Então, se nós entendemos que eles estão no estado de inconsciência, então não adianta falar com alguém que está inconsciente. Se você já imaginou você conversar com uma pessoa que está dormindo e falar para ela, olha, não tem como você falar nada, dar nenhum conselho para uma pessoa que está dormindo, porque ela não vai te ouvir. A mesma coisa é uma pessoa que já morreu, ela não vai te ouvir. Olha só o que nós podemos ter para ter uma vitória sobre a morte. Primeiro, esse verso é fantástico, que é o verso que está em São João, capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: o poder de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê não vai perecer, vai ter uma vida eterna. Crê em quem? Em Jesus Cristo. E na Bíblia, na palavra de Deus, o que ela fala e o que eu estou passando para você é o que a Bíblia está falando. Você quer ver um outro verso que me chama muita atenção? Muita atenção? Está em Apocalipse 1, verso 18, que diz que Jesus, que fala assim, ó, e tenho as chaves da morte e da sepultura. O próprio Jesus falando isso para João, quando escreveu esse livro, ele estava na ilha de Patmos, ele disse o seguinte: eu tenho a chave, Jesus falou, eu tenho a chave da morte e da sepultura. Isso é fantástico saber, é muito bom saber disso aí. E o outro verso que me chama bastante atenção é que diz que Jesus vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas e que a morte não vai existir mais, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21, verso 4. Isso nos deixa feliz ao saber que Deus tem um plano para todas as pessoas que morreram em Cristo, o que o apóstolo Paulo fala no livro de Tessalonicenses. Mas isso, depois você vai entender melhor isso aí no estudo que a gente pode fazer. Se você tiver interesse em a gente estudar mais a profundo esse assunto, nós podemos fazer, entre em contato conosco, ok? Vamos juntos orar. Querido Deus, obrigado por fazer-nos entender o estado dos mortos, através da Tua palavra, e não por palavras de homens. Obrigado por tudo. Nos abençoe neste momento. Faça-nos entender
Pedimos em nome de Jesus. Amém.